O chão que parece que está saindo, na verdade é que está sendo chamado para uma outra etapa mais profunda de alguma coisa, daquilo que está saindo. Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Chão Não Passa. Então, lembrando que essa é uma série que nós gravamos ao vivo e que pode ser assistida pelo YouTube, pode ser ouvida pelo Spotify. E hoje à tarde a gente está recebendo uma convidada assim, muito especial, que todas as vezes que eu ouço ela falar, todas, assim, eu me sinto mesmo expandindo, aprendendo sobre esse chão que a gente tem estudado aqui nessa série, né? Hoje é o 4º episódio e uma alegria muito grande recebê-la. Então eu vou chamar aqui primeiro a minha parceira de série, Padma, para dar uma boa tarde a todos. Padma, está por aí? Oi, sim. Oi, Nath. Boa tarde. Boa tarde a todos. E tô aqui emocionada, porque sempre que eu vou falar dela eu me emociono, não tem jeito. Ela, né, a convidada de hoje é muito especial, muito amada. É uma pessoa que ela é a prova viva que do chão não passa. E ela ensina muitas das pessoas também a acharem o seu chão, né? E dar essa força mesmo. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito em todas as transições, onde eu tive que voltá-la para o meu chão. Ela sempre esteve comigo de mão dada, né? Então, além de tudo, eu tenho a gratidão por ela, muito grande. Então, se eu continuar falando aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Vai ficar o programa inteiro só eu falando. Então, deixa eu já apresentar, que é a queridíssima e amada Paramita. Bem-vinda. Muito obrigada, Padma, você é sempre tão carinhosa comigo. Você começou a falar, eu já me emocionei também. Muito obrigada a vocês pelo convite, por eu poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Obrigada a quem nos ouvir. Estou aqui à disposição de vocês, com todo carinho. Então, para a gente começar, eu vou contar a história de hoje. Então, quem já nos acompanha sabe que nós começamos com uma história que vai ajudando a criar o chão para a gente conhecer a história de quem a gente vai entrevistar. Então, a história de hoje é o seguinte: é a história de uma mulher que estava em casa e perdeu uma agulha. E perdeu a agulha dentro da casa dela. E aí ela foi procurar essa agulha e aí alguns vizinhos passaram na rua e viram ela na calçada. Sabe como uma pessoa quando tá procurando uma coisa, assim, olhando nos cantos na calçada, às vezes a gente tá procurando uma coisa e a gente fica até com cara de louco, né? Ela meio com cara de louca, assim, tipo, onde que tá levantando pedra, levantando as coisas? Tipo, cadê, né? Cadê? E aí as pessoas falando, querida, você tá bem? Tá tudo bem? O que você tá procurando? Posso te ajudar, né? E ela, sim, preciso de ajuda, estou procurando a agulha que eu perdi, né? E os amigos dela, não, tudo bem, vamos lá, a gente te ajuda. Onde que você perdeu? Ah, perdi lá dentro de casa. E por que você está procurando aqui fora, na rua, né? E aí ela fala assim, bom, lá em casa eu não vou conseguir achar porque tá escuro. Daí eu vim para cá que tem luz e estou procurando aqui, né? E aí os amigos dela olham para ela e falam, não faz o menor sentido isso que você está falando, né? Se você perdeu dentro da sua casa e a sua casa está escura, você tem que acender a luz na sua casa e procurar lá. Não adianta você procurar na rua, porque na rua tem luz, se não foi na rua que você perdeu, né? Aí ela para assim um segundo olhando para ele, sabe quando vai dar um insight assim que você fica com aquela cara meio assim, ah! E aí ela dá uma gargalhada, né, nesse momento. E fala, puxa vida, claro, vocês são realmente muito inteligentes para encontrar essas pequenas coisas. Aliás, vocês podiam até usar essa inteligência de vocês para procurar as coisas mais profundas, como a felicidade, por exemplo, né? Vocês estão procurando ela fora,
porque fora tem luz, em vez de entrarem para dentro e procurarem ela dentro de vocês, né? E aí, nesse momento, né, esse insight acende na cabeça de todos eles. Essa agulha, né, a gente pode também pensar que esse é o nosso chão e que muitas vezes a gente vai procurar fora da gente, porque tá mais claro, mas não tá lá, né? E eu sinto que você, Paramita, você desde nova, né, conseguiu colocar sua inteligência a seu favor, a favor do seu ser, para achar o seu chão dentro. Então eu queria te pedir assim para você compartilhar um pouquinho aqui com a gente como que foi a sua vida e como que você foi colocando a sua inteligência a seu favor. Uhum. Posso contar sim. E posso dizer que eu também dei uma boa procurada fora. Até hoje, de vez em quando, eu dou uma olhadinha pela janela, se não vai rolar, não vai rolar. Então, é... então, eu acho que a primeira vez que eu senti mesmo a terra tremer, tremeu mesmo, né? Não é só que o chão saiu, o céu desapareceu, né? Foi com a morte da minha mãe, eu muito criança. Porque não foi só a morte da minha mãe, que já era um grande evento, né, na minha vida, mas a minha mãe, ela era o centro da minha casa. Então, ela era o centro da casa, ela era uma mulher muito forte, ela era uma mulher controladora, então tudo passava por ela, né? Então, quando ela morreu, a minha casa desabou, né? Eu vinha de uma família com muito dinheiro, então tinha muita estrutura na casa. Eu sou mineira, tinha fazenda com todos os meus animais, eu tinha cachorro, eu tinha hamster, eu tinha porquinho da Índia, eu tinha coelhinho, eu tinha patinho, eu tinha bezerro. Foi tudo embora de uma vez só junto, fez assim, porque o meu pai não deu conta, ele vendeu a fazenda, ele vendeu a casa que eu morava desde que eu nasci. Os meus irmãos saíram de casa, morava uma casa cheia de gente. E os meus irmãos, por causa de muita dor, eles eram já mais adultos, eles conseguiram sair, eles casaram, pra você ter uma ideia, 3 irmãos casaram no mesmo ano, que eles queriam sair de casa, inconscientemente. Então, eu vivia numa determinada situação financeira e estrutura de casa e de mãe e de tudo, e de repente fez assim, né? Em um ano que a minha mãe adoeceu e foi indo, foi tudo caindo junto. Então ali foi já de cara eu percebi que a vida não estava ali para brincar. Eu percebi mesmo, eu me lembro eu percebendo isso. Falei, nossa, que é isso, né? Parecia até que eu estava num mundo de ilusão e ele desapareceu, eu entrei num outro cenário. E aí, depois disso, eu vou contar as outras vezes que o mundo caiu, que o meu chão saiu, né? Que eu perdi o meu chão, para depois contar como que eu fui buscando a minha agulha, né? E aí, então, depois, quando eu estava com 24 anos, que foi a minha primeira ida para a Índia, que eu estava, então, alguém começou a me resgatar, porque até então eu só procurava agulha fora, eu vou contar para vocês. Uma irmã minha, percebeu que eu estava muito procurando fora, e ela disse, vamos para a Índia comigo. Então, eu relutei muito e falei, vamos para a Índia então, vou lá fazer outras coisas, não vou buscar nada. E aí, porque eu estava procurando, era agulha fora da casa, não era para dentro, eu sabia que a Índia era para dentro, mas aí ela julgou uma isca, não, vamos lá, tem um resort, você vai fazer compras. E eu, então assim eu vou. E aí, no meu jantar de despedida para a Índia, eu ia voar 2 dias depois, eu fiz uma despedida. Tocou o telefone da minha casa e o meu irmão tinha sofrido um acidente, tinha morrido ele e o filho, de 14 anos. Naquela hora ali, a gente parou todo o jantar foi jogado fora no lixo e a gente correu para poder entender o que estava acontecendo com o meu irmão. Parou tudo. E aí eu me lembro do chão do meu pai e ele falou, nossa, a única coisa que eu pedi a Deus todo dia era para nunca perder um filho. E aí eu olhei, e aí eu me lembro que ele falou, mas eu vou te dar uma lição, minha filha, eu vou atravessar isso. E aí ele atravessou um pouco, porque ele se deprimiu muito. E aí 2 anos depois ele morreu. Ele foi se deprimindo, e aí ele
morreu também. E passaram-se alguns anos, quantos anos? Deixa eu pensar. Uns 3 anos. Ele morreu uns 2 anos depois do meu irmão, e aí uns 4 anos depois, uma outra irmã minha apareceu com câncer e morreu também. Então foram muitas mortes que eu fui me deparando na hora que eu começava a me estruturar, tocar a vida para frente, né? E eu me lembro que essa irmã minha, quando ela estava doente, ela me deu uma chave também. Ela disse: olha, a morte traz vida. Presta atenção, eu estou indo embora. Vive a sua vida. Vive a vida. Porque ela vai acabar. Então eu fui percebendo essa coisa de que, gente, a vida acaba mesmo. Não é brincadeira, não. Eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, né? E aí, quando foi em 2018, eu também estava chegando na Índia. Eu estava 2 dias na Índia. Eu recebi uma notícia que o meu irmão também, meu outro irmão, tinha tido um problema no pulmão e tinha falecido. Então, eu fui recebendo essas, né, essas retiradas de chão muitas vezes. A minha mãe, o meu irmão com filho, o meu pai, a minha irmã, o meu outro irmão. Isso de morte, né? E todo mundo passa por muita coisa mesmo de outras tiradas de chão de relacionamento. Vivi esses aí também. Então, falando da primeira parte da história, quando aconteceu a primeira retirada, né, que o meu chão foi eu senti o meu chão saindo e eu não passei, né, dele, que dele não passa, né, como diz o trabalho de vocês, tão lindo. Eu fui buscar essa agulha fora da casa, totalmente. Eu usei toda a minha força, toda a minha inteligência para isso. O meu chão virou meu ego. Então, como quando a minha mãe saiu, eu me senti muito humilhada de ter perdido o dinheiro, de ter perdido a estrutura, de ter as minhas amigas terem a mãe na festa, terem a roupa que a mãe arrumou e a minha casa virou uma bagunça. Eu me senti muito humilhada quando criança. Então, comecei a estruturar um ego, que era procurar essa agulha fora da casa, né? De uma forma de querer ser melhor do que as pessoas, de estruturar, sabe? Então, eu vou ser perfeita, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Eu coloquei toda a minha inteligência para estruturar uma vida, porque também eu tinha perdido toda a estrutura, né? Então, eu comecei a criar uma estrutura, mas no fundo eu estava fugindo da dor. Mal sabia eu que a agulha estava atrás da dor, né? Então, eu correndo da dor, eu estava correndo da minha própria felicidade, né? E correndo atrás de um chão totalmente perigoso de se andar. Então, eu construí aquilo tudo, mas eu continuava, como vocês contaram aí na história, procurando, não achava de jeito nenhum. Então, eu posso dizer que o meu primeiro chão foi o meu querido ego. Preciso confessar isso para vocês, aonde eu me segurei, né? Lógico que ele está aqui até hoje, me seguro muito nele até hoje, mas ao longo do caminho, né? Acho que a gente vai conversar mais, né, sobre isso. Eu fui voltando para casa, então, para procurar lá dentro. E o que você sente, assim, Paramita, que te mostrou, onde foi o momento, assim, que você sentiu, digamos, esse clique de entender, bom, tô procurando num lugar que não tá funcionando, assim, né? Não tô sentindo esse contentamento. Sim. Como foi? Teve um clique, um momento que você possa compartilhar? Eu acho que não teve um clique, não. Eu acho que teve uma pessoa que teve misericórdia de mim, que viu a situação em que eu me encontrava, onde eu não deixava ninguém chegar, né? Sim, bem defendida, mas uma defendida amorosa, defendida bem estruturada, né? Não é que estava assim tão difícil de ver, não. E essa minha irmã, essa que faleceu, ela me falou: vamos lá comigo, vamos na Índia, vamos nesse centro de terapias, né? E eu realmente não tinha a menor esperança e nem sabia que eu estava precisando daquilo.
E aí eu comecei a entrar nos trabalhos e comecei a apanhar muito, porque os terapeutas eram muito duros e eles começaram a bater nessa minha estrutura de perfeita, mas ao mesmo tempo que eles batiam, eles me acolhiam, eles eram corajosos, mas só assim para me pegar, que ia ser difícil me catar, porque a dor era muito grande. Eu estava defendendo mesmo, né? E aí eu me lembro que eu fiz um trabalho mesmo lá onde eu entrei, eu chorei uma semana, aquilo tudo que eu não tinha conseguido chorar. Eu chorei aquilo tudo mesmo, né? Então, isso já com 20 e poucos anos, né? Quando eu cheguei na Índia a primeira vez. Então, ali o autoconhecimento, num primeiro momento, me ajudou a entrar naquilo. Né? Primeiro eu apanhava e eu continuava ali argumentando e seduzindo, até que uma hora mesmo uma coisa no ego foi se entregando, porque eu estava me defendendo da lição da vida mesmo. Né? Eu estava aprendendo muitas coisas sobre a vida, muito profundas, e eu não queria aprender, eu queria me proteger, né? Eu queria ficar dentro daquela estrutura que era a minha família mesmo, sabe? De família rica, que tudo é perfeito. Aí eu tentei continuar falidona, quebrada, mas ainda toda rasgada, mas com um saltinho alto lá capengando, eu ia indo, né? E aí, ali eu me entreguei mesmo para minha dor, né? Não que tudo se resolveu, mas ali, acho que o clique que você está falando foi ali. Foi numa hora que eu me lembro que na hora que eu caiu a ficha mesmo, eu estava num grupo, estava todo mundo me assistindo apanhar da terapeuta. Na hora que eu, assim, me rendi, o grupo inteiro chorou, a terapeuta chorou, nós passamos ali um tempo chorando, que abriu mesmo, assim. Eu me lembro que ela me levou numa sala que era anti-som, inclusive, porque era uma coisa forte mesmo que eu estava vivendo. E ali eu dei aquele grito da minha dor para Deus, assim mesmo, sabe? E aí eu comecei a procurar meu chão. Eu tenho muita gratidão por essa mulher. Ela foi corajosa, porque eu quase dei uma pirada, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim, nessa busca, eu também estava topando. Né? Ela me batia no dia seguinte, eu estava lá. Ela me batia no dia seguinte, eu estava lá. Com meu saltinho alto, assim, eu vou te provar. E aí, quando eu realmente me abri, o grupo inteiro me acolheu, sabe? E aí eu percebi, nossa, essa defesa toda, sabe? Quase que eu percebi o amor da minha mãe em todas aquelas pessoas ali correndo para mim, sabe? Uau, Paramita. Mas eu preciso dizer que eu fui nutrida por muitas mães de amigas minhas, não posso negar isso. Antes de eu ir para a Índia, elas me acolheram muito. Elas eu deixei me ajudar na época, né? Isso quando você era criança ainda, né? E atravessou a Isso. passagem da sua mãe. Isso, porque isso acontece com a gente, né? Até chegar aos nossos poderes, a gente fica ali submetido. Ainda não tinha inteligência, não tinha força, eu não tinha meu trabalho, eu não tinha meu dinheiro para fazer o que eu queria. Então eu fiquei recebendo uma ajuda de muitas das mães das minhas amigas. Elas se compadeceram comigo, porque eu fiquei muito solta, né? Porque meu pai pirou todo mundo na minha casa. E aí elas me acolheram muito, mas aí à medida que eu fui recebendo a minha estrutura, aquela minha dor que elas estavam segurando, aí eu comecei a criar a minha defesa, sabe? Eu tinha força para isso, né? Você usou uma expressão aqui, Paramita, você falou assim, até chegarem os meus poderes, eu fui me segurando, né? Isso. E eu tô entendendo que o que você está chamando de poderes é essa verdade, né? Quando você voltou a sentir, quando você entrou em contato com essa dor, tô entendendo que o que você está chamando de poderes é a sua verdade mesmo, assim. Isso, mas esses poderes que eu tô te falando, a princípio, são poderes meus, claro, do meu eu verdadeiro, que eu peguei para me defender ainda. Ainda não estava expressando ele, porque eu teria que estar muito aberta, muito frágil. E a porrada que eu tomei, eu me fechei. Então, eu usava para ir construindo barreiras. Até que nesse lugar foram batendo em mim, né? Eu fui acordando, e aí eu fui voltando para mim, né? Essas barreiras foram voltando, e aí devagarinho eu comecei a entrar em contato com isso de uma forma mais não só para mim me defender, sabe, mas para me expressar, para poder compartilhar com o outro. E aí eu comecei o meu trabalho, que eu estou até hoje, de redirecionar tudo isso, né? A gente percebe assim que tem uma coisa em comum nas histórias que a gente vai ouvindo, que é esse momento assim, todo mundo entende, todo mundo vai caindo, 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 chega nesse chão e em geral tem uma coisa em comum com as histórias que é
entra em contato com algum lugar, com alguma dor, com algum lugar muito profundo de si, mas Uhum. a partir daí tem a dificuldade, mas tem também um relaxamento da pessoa em Uhum. quem ela é de verdade. E conhecendo esse chão, parece que muda alguma coisa, que conforme os altos e baixos da vida naturais vão acontecendo, tem Uhum. alguma coisa que fica diferente. Então, eu queria pedir para Sim. você entrar um pouco assim, o que você foi entendendo sobre o seu chão, descobrindo sobre ele, como é que foi seguindo a vida, sabendo que você tinha um chão real, né? Sim. Verdadeiro. Uma coisa que eu percebi, Nath, é que esse chão ele ia se transformando, sabe? À medida que eu ia me transformando. Então, por exemplo, eu estou contando aqui para vocês essa coisa quando eu entrei nessas terapias, né? E aí, quando veio a morte do meu pai, o tempo fechou completamente para mim, porque eu tinha muito amor por ele, né? E eu estava me segurando nele. E aí eu me lembro que eu acho que ali eu toquei na depressão, porque eu olhava o cenário, tudo era diferente. Tudo era diferente mesmo, do tipo, nossa, eu entrei em alguma coisa dentro de mim muito apertada, sabe? E aí, ali, mudou o chão das terapias, virou para a espiritualidade, você entende? Eu percebi que o chão, ele vai se aprofundando. A gente vai caindo em outros lugares, a gente acha que ele está saindo, mas ele está aprofundando. Eu me lembrei agora de um amigo meu que me contou uma coisa, eu achei muito divertida. Ele falou assim: eu li uma coisa ótima, ele me falou, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. A ruim é que você está caindo, você está em queda. E a boa é que não tem fim, não tem chão nem embaixo para você se estapelar, você entende? Então, o que eu percebi é que ele vai se aprofundando. E aí, à medida que a gente vai se aprofundando, né? Para mim, eu precisei disso. Talvez para eu acho que a minha alma era muito resistente mesmo. Precisei tomar muita porrada mesmo para abrir, né? Estou ainda abrindo, mas para abrir assim já os passos que eu dei, né? Então eu vi que eu fui aprofundando, e isso foi mudando a minha vida, porque esse chão que nós estamos falando cria a nossa realidade, né? É onde eu estou em pé, é onde é a minha vida. Então foi mudando completamente a minha realidade nesse momento que eu entrei no autoconhecimento, eu comecei a encontrar pessoas que vibravam nisso, eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei a me conectar com o outro. Aí dá mais uma porrada nela, aí veio mais uma porrada. E aí eu entrei nessa coisa da espiritualidade, me conectei com mestres que me ajudaram muito, fui entrando, encontrando pessoas que estavam nessa mesma busca, foi virando a minha realidade, eu fui entrando para trabalhar com isso, sabe? Cada Cada uma dessas experiências que eu tive, parecia que era mais uma lição e mais um passo que eu estava sendo chamada a dar, sabe? Então foi mudando tudo, foi mudando toda a minha realidade. Até que mais porrada também, tá bom, tem a espiritualidade, mas você vai ter que ir para dentro também, não adianta pendurar em todo mundo também não, ok? Ok, vamos mais um passo, sabe? E aí a gente vai indo. E o que eu acho incrível, assim, você, que você passou por coisas super fortes, né? Perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o sobrinho, o pai, outro irmão, e convivendo, né, com você, assim, te conhecendo mais de pertinho, assim, né? Uhum. Eu vejo que você não apresenta nenhum traço de amargura, de nossa, minha vida foi uma tragédia. Muito pelo contrário, eu te vejo, né, uma pessoa muito leve, sempre igual agora, né? Você falou, meu amigo me falou uma coisa engraçada, sempre Uhum. você tem um exemplo engraçado, sempre vem uma risada, uma gargalhada. Como que é isso, assim, né? Você pode compartilhar isso com relação ao chão que você foi encontrando? Sim. Eu acho que é uma verdade que você está falando, assim, é claro que eu tenho marcas disso que aconteceu, né? É claro que até hoje eu lido com muitas coisas de consequências disso, mas eu tenho dentro de mim uma força de viver. Eu adoro viver. Eu gosto muito mesmo. Eu não me lembro assim, sei lá, eu tenho 50 anos de idade, eu acho que
passou pouquíssimos pensamentos, eu quero acabar minha vida. Eu fazia um drama, ficava imaginando meu velório, todo mundo chorando, só para ver se eu sou querido. Sabe essas loucuras da cabeça da gente? Isso já passou. Essas carências que a gente tem, né? Todo mundo tem essa carência. Eu até chorava. Mas a coisa de querer morrer, assim, isso é uma coisa que eu não tenho mesmo. Eu gosto bastante da vida. Quando essas coisas acontecem, tem uma parte em mim que tá bom, o que a gente faz? Como é que vai ser? Não é assim, ó vida, ó céus. Eu sinto a dor, claro, me protejo dela também, mas eu não fico amargurada mesmo, não. Eu não sei te explicar por quê. Acho que um tanto também foi muita almofada que eu bati, muita coisa, muito choro, né? Eu também circulei muito tudo isso, né? Circulei bastante disso e eu não sei explicar, mas eu concordo. Eu tenho uma coisa que eu gosto de viver, sabe? É uma coisa que vem assim, ó, que vive no centro do meu peito, assim mesmo, é um lugar que eu recorro, assim, sabe? E também trabalho com isso, né? Do tipo, gente, vamos caminhar da pulsão de morte para a pulsão de vida, sabe? Que é a minha própria vida mesmo, né? Porque é uma pulsão de morte muito grande na minha família, vamos falar, não dá para negar isso, pelo amor de Deus, o negócio é pesado, né? E ao mesmo tempo, eu sinto que eu também tive muita sorte, porque eu fui a última filha. Então eu não peguei toda a estrutura daquela família mineira de fazendas e, sabe? Eu peguei quebrado o negócio, mas no fundo eu sei agradecer. Nossa, que bom, sabe? Que eu não tive aquele mimo todo ali e dei um jeito de, sabe? De viver a vida mesmo, sabe? De fazer acontecer. E é muito bonito mesmo, assim, ver que com tudo isso que você passou, né, você continua ali focada na pulsão de vida e vamos para a vida. E então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim, dessa questão da pulsão de morte, pulsão de vida, até para ajudar também algumas pessoas que estão passando por essas dificuldades nesse momento, que é um momento apertado, e Muito de repente a apertado. pessoa não conhece que dentro dela tem uma outra via, que é via de ir para a vida, né? Às vezes a pessoa Sim. tá se atolando ali na pulsão de morte, e nem sabe que isso é pulsão de morte, e nem Uhum. sabe que existe pulsão de vida. Uhum. São forças dentro de nós, né? Que algumas estão indo em direção à vida e outras estão indo em direção à morte. Que não é só a morte do corpo físico, né? Que é o fim de uma relação, o fim da nossa saúde também, a destruição do trabalho, uma parte nossa que tem uma tendência a querer destruir também. Todos nós temos isso dentro, né? É uma distorção da nossa própria luz por conta de tudo que aconteceu. Por exemplo, eu estava lá criança, querendo muita coisa e partes minhas naquela porrada se distorceu e começou a jogar contra. Não vou me abrir, não vou ficar frágil para ninguém, sabe? Ninguém vai me tocar. Isso é pulsão de morte também, não é só querer morrer, né? Então tem uma parte que começa a se magoa, se machuca, se traumatiza, né? Com o que está acontecendo. Então, realmente é uma coisa para a gente prestar atenção. E uma coisa que eu aprendi, que às vezes é importante nem que seja colocar uma velinha, sabe? Colocar algumas ações que vêm dessa pulsão de vida, que vêm dessa luz, né? Se não dá para resolver tudo, pelo menos fazer alguns hábitos, ter alguns cuidados para poder cultivar esse jardim da luz dentro da gente, daquela parte nossa que quer viver, que quer conectar, que quer aprender, né? Alimentar ela também, porque às vezes essa outra parte ela tem muita força, porque ela é inconsciente, né? Então às vezes ela tem mais força do que a nossa vontade. A gente não quer, mas ela não pergunta, ela tá ali com toda a força do mundo, né? Isso aconteceu muito na minha família, por exemplo. Existia uma pulsão de morte. Todas essas pessoas que eu estou falando morreram muito novas. A não ser meu pai, não. Mas todo mundo morreu muito novo. Então é claro que tinha essa tendência mesmo, né? E alguma coisa dentro de mim, eu estava olhando aquilo e por muita sorte na vida, não sei se é sorte, proteção, o que é, eu fui levada para um lugar para eu poder lidar com aquilo tudo. Porque se eu não tivesse lidado com aquilo tudo, ia virar tudo uma âncora dentro de mim, pesada, magoada, porque ia estar inconsciente. Eu não ia poder fazer nada a respeito, a não ser carregar um peso, né? Então, por isso que eu sou apaixonada por qualquer trabalho de consciência, por qualquer coisa que, né, dê força mesmo para que a luz, né, e o melhor de cada um possa vir para fora
Nem que às vezes seja olhar para essas coisas que estão todas negras aqui e pesando. Né? Então é olhar para a sombra, mas com a consciência que eu estou indo é para lá, né? Olhar para aqui e se encantar com ela. Eu estou olhando ela, mas eu estou indo para lá, né? Eu estou olhando a pulsão de morte para poder chamar ela para a vida. E não para reprimir ela ou para chafurdar nela, né? Então, eu acho que é essa sorte que eu tive de olhar, de ter acesso a esses lugares, tive muita ajuda de muita gente mesmo, né? Muitos terapeutas, muitos mestres, muitas meditações que eu conheci, muitas técnicas a favor mesmo de poder colocar luz sobre essa âncora, né? Que se não prestar atenção, leva a gente. Eu vi isso na prática, na minha família, assim, acontecendo dentro da minha casa. Uau! O negócio não é fácil, não. Você usou uma expressão, Paramita, falou assim, uma velhinha que seja que a gente põe dentro, ajuda, né? Eu até estava me lembrando aqui, no nosso segundo episódio, a gente recebeu o Rodrigo Martins, e ele contando, Sim. assim, que ele estava lidando com 3.000 processos trabalhistas, indo para o fórum, mas à noite ele ia lutar karatê, né? Não lembro se era essa arte marcial mesmo, que era assim, bom, um pedacinho do meu dia que seja, eu vou usar para treinar, para fazer alguma coisa que me eleva, assim, né? Então, trazendo bem para essa coisa prática, queria te ouvir um pouco sobre como que essa velhinha pode acontecer, assim, na nossa vida, né? Sim, eu vou dizer o meu e vou sugerir alguns, tá? O meu eu tenho uma sorte muito grande, que eu trabalho com o que eu mais amo na vida. Então, o meu trabalho já é uma luz muito grande, já é o meu chão por onde eu ando, né? Então, ele me conecta com o meu melhor. É uma coisa que eu não vim aqui fazer outra coisa, né? Posso fazer. Já vendi roupa, já dei massagem, já fiz de tudo nessa vida, né? Nessas minhas buscas de chão. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito. Agora, existem algumas coisas como meditar, natureza, tudo que eleva a consciência, né? Mexer o corpo, porque essa força vital que mora no corpo, ela é muito importante para poder integrar essas coisas pesadas, sabe? A força do corpo, do trabalho corporal ajuda muito. Terapia ajuda muito, passear no parque ajuda muito, procurar gente que a gente gosta, sabe? São coisas simples, mas que são muito poderosas. São ferramentas que estão na nossa mão. Alimentação, tudo que abaixa a vibração, e tem um monte de coisa gostosa, de vez em quando a gente vai fazer mesmo, mas tudo isso, se a gente não presta atenção, leva a gente para essa pulsão de morte, de adiamento, de não querer viver, sabe? Né? E tudo aquilo que cada um no fundo sabe o que gosta, sabe? Que seja, olha para dentro que você vai saber qual que é o seu. É só que a gente tem preguiça. Ou porque a pulsão de morte fica mandando a gente adiar, mas a gente é cara de pau, a gente sabe, né? Então, eu sugiro essas coisas, sabe? Caminhar, mexer o corpo, meditar, comer bem, assistir coisas legais, escutar música bonita, encontrar pessoas que você gosta, sabe? Estou falando de coisas bem simples e práticas, como você está perguntando, e que não precisa fazer um curso para poder acessar, né? Pode ser agora, nesse minuto, né? Então, eu acho que de grão em grão vai abrindo, sabe? E, pelo outro lado, como eu disse, cuidar dessa parte que está inconsciente aqui, porque ela não vai sair dali. Não vai, menina. Não vai ter essa exceção para ninguém, não. A gente tem que dar conta disso. Tava com uma esperança, Paramita, que você ia falar, Eu vai chegar ao também. chão e vai... Tava com mais esperança. Eu não te contei que até hoje eu olho para fora da janela da casa e falo assim, não vai abrir uma exceção para mim, não, assim, eu ser adorada, ser a... Não, filha, vai aí, vai atrás aí de encontrar dentro, né? Eu acho muito importante isso que você está trazendo. Então, para quem está nesse momento difícil, assim, você saber que dentro de você tem a pulsão de morte, tem a pulsão de vida, e que os seus hábitos que vão te levar para um ou para outro, né? Isso. Seus hábitos e que vão ter uma determinada vibração, que vão produzir determinada vibração de pensamento que vai criar realidade. E uma coisa para a gente não esquecer é o chão que parece que está saindo,
Na verdade, é que está sendo chamado para uma outra etapa mais profunda de alguma coisa, daquilo que está saindo. Tem alguma mudança acontecendo, né? E aí a gente resiste. Como eu disse, né? O chão saiu e eu tentando segurar com o meu ego, a gente tenta, faz umas garras aqui, outras ali, segura no cabelo do outro, mas é alguma outra coisa que está chegando. E como que é importante ter essa inteligência, né, que é o nosso observador, sabendo disso. Nossa, aqui eu estou alimentando isso, não é a vida. Sou eu que estou fazendo essas escolhas, né, aqui Isso, dentro. isso. E aí eu também queria te pedir para compartilhar um pouquinho quando que te deu esse insight, assim, uau, não é nas compras, não é dentro de mim que eu vou achar isso, né? Porque acho que essa Uhum. foi uma grande virada, né, na sua vida, para essa percepção, né? Sim, Como que você sente que isso chegou? eu acho. Quer dizer, isso chegou e isso vai aos poucos se transformando, não é de uma hora para outra, né? A gente está colhendo coisas de que a gente plantou há um tempo atrás, né? Então, esses hábitos, por exemplo, hoje em dia tem coisas acontecendo, mas que a gente está plantando de coisas que a gente plantou um tempo atrás, a gente esqueceu e agora chegou o momento da colheita disso. O próprio coronavírus é isso, né? Nós, seres humanos, plantamos muita coisa, agora estamos colhendo isso, né? Então, eu acho que eu comecei a prestar atenção, então, dentro disso que você está dizendo, não é que eu parei de comprar, eu parei de tudo e a minha vida mudou para sempre, e eu fui feliz para sempre, the end, acabou o filme, não é isso, né? Mas eu comecei a prestar atenção o que era que eu estava plantando, porque eu sabia que eu ia colher, não por medo de um Deus punitivo, mas que eu percebi que a vida é assim, né? E às vezes, ok, finge que eu não vi, jogo aquela sementinha ali agora que me deu muita vontade, lá para frente eu dou conta dessa conta, né? Mas eu acho que foi quando caiu a ficha mesmo para mim, como eu estava infeliz, quando eu já tinha várias coisas que eu achava que era a agulha, né? Seja o meu trabalho, o meu namorado, o meu marido da época, sabe? Tudo que eu estava investindo, né? Aquilo tudo estava me dando muito mal-estar. Então, quando eu comecei a abrir, que aconteceu tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, que era tudo para não entrar em contato com a dor, tudo para me distrair da dor, né? Tudo isso era para me distrair da dor. No momento em que eu entrei nela, eu fiquei menos dependente do mundo lá fora. Porque se eu estava me agarrando no mundo lá fora para poder fugir dela, à medida que eu comecei a dar conta dela, um pedacinho dela, eu fui dando conta, eu fui soltando também essa necessidade disso tudo que você está dizendo aqui. Então, foi meio que proporcional. E eu comecei a prestar atenção, o que eu vou plantar aqui? O que eu estou plantando? Entende? Eu acho que foi mais ou menos assim. Dá um clique, né? Assim, você fala, nossa, que legal, dá para lidar com isso daqui sem você tentar um monte de coisa, sabe? Tá ótimo, então, para mim, tá um banho, assim, mesmo te ouvir, estar aqui com você. Tô muito grata de estar fazendo esse programa com você. Muito obrigada, assim, por tudo que você trouxe, por abrir a sua história, pela generosidade, assim, de ir mostrando, como se estivesse abrindo o seu próprio mapa interno, né, e mostrando, assim, ó, dá para chegar aqui, quando chega aqui, parece que é um beco sem saída, mas continua, né? Sim. É muito bom, assim, estar com você. Te agradeço muito mesmo, assim. Muito obrigada a você também, viu, Nath? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo jeito que você conduz tão gostoso, tão carinhoso, amoroso, né? Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, né, ouvindo a gente. Obrigada mesmo, de coração, né, de estar aqui, de eu poder estar compartilhando a minha história com vocês. E a Padma também, queridona, nem se fala. Muito obrigada, viu? Por Querida, tudo que você me obrigada. dá. Obrigada por tudo também. E aí eu queria te pedir só mais uma coisinha, se Por possível, favor. Uhum. mas eu queria pedir se você pode, assim, deixar alguma mensagem para quem nesse momento tá num momento muito apertado. Uhum. Uma coisa assim que vem do seu coração, que você quer doar, assim, para quem está num momento difícil. Olha, eu diria que é verdade que do chão não passa, né? Para a gente ter calma, né? Às vezes está apertado, mas depois também tem ondas que passam, que depois ela se acalma.
Tô falando das minhas experiências, né? Às vezes tem uma onda que vem, que a gente tem certeza que a gente não vai dar conta, mas daqui a pouco ela passa. E vai vir alguma lição mesmo. Mas eu não tô falando de uma coisa, de um positivismo barato, sabe? Ó, tô dentro de toda... Não é isso, mas tem mesmo, assim, né? Aquilo que tá indo, vai chegar uma coisa melhor, porque a vida não tá contra a gente, não, tá? A vida tá bem a favor. Bem a favor. Então, às vezes, ela é uma professora meio que aperta ali, aperta colar para a gente acordar de algumas coisas que a gente não está vendo. Mas a direção é para o melhor. É o que eu sinto mesmo. Mesmo que às vezes eu brigo com ela. Acho que é isso, assim. E para ter carinho com você, com quem está ao redor nesse momento, tá todo mundo apertado, tem um pouquinho de, né, paciência com o outro, com você, porque a coisa tá apertada mesmo, né? Tá todo mundo. Acho que é isso, querida. Tá ótimo. Muito Tá bom? obrigada. Muito obrigada aí, né, pela disponibilidade de sempre. Sim. Ai, que vocês que estão, né, aqui ouvindo, as pessoas que vão estar aqui ouvindo depois, vai estar aqui no nosso canal, no Spotify também. Então, que você que está ouvindo agora, assim, que você possa lembrar que tem pulsão de vida dentro de você, né? Por mais apertado que esteja, para a Anitta aqui é uma prova viva, dá para atravessar, por mais doído que seja, e dá para conectar com a vida e ser feliz, né? Mesmo com tudo isso. Com certeza, e colhendo, né? Esse trabalho, seja de autoconhecimento, seja conectado com a espiritualidade, ou seja, cada um consigo mesmo, eu percebo que não é assim, no final eu vou ser feliz, no final eu vou ganhar um presente. Não, é todo dia a gente já vai colhendo e as coisas vão chegando, é no passo a passo mesmo, né? Devagarinho, vai abrindo, as coisas vão chegando. Tá bom, minhas Tá queridonas? ótimo, então muito obrigada. Obrigada a você também, viu, Fátima? Tchau a todos Beijos, vocês. Obrigada, gente. tchau. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.